Nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler nesse momento só 2 versículos. Não se assuste com esses 2 versículos. Mateus 5, 6 e 7 são partes de um sermão que o Senhor ministrou. E a Bíblia relata que a multidão os cercou para ouvir aquele sermão. Mas Jesus havia reunido para declarar esse sermão os seus discípulos. Então esse sermão é um sermão em parte duro, às vezes pesado, mas Deus tem algo poderoso para ministrar nos nossos corações. Você pode dizer amém? Amém. Mateus 7, versos 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Diz assim: entrem pela porta estreita. A porta que conduz à destruição é ampla, e larga é a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga a sua porta. E muitos escolhem esse caminho, diga misericórdia. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Sabe, meu amado, como eu te disse, esse texto, Jesus nos relata para os seus discípulos, no meio de um sermão no qual ele estava falando de um monte de coisa. Ele fala das bem-aventuranças, ele fala sobre estar preparado, sobre o auxílio aos necessitados, sobre adultério, sobre ser sal e luz. Tudo isso Jesus vem falando nos capítulos 5, 6 e 7. Aqui no capítulo 7, ele começa falando sobre alguns pré-requisitos ainda. Não julgar os outros. Fala sobre oração. Fala sobre amar aqueles que são até os nossos inimigos. Mas aqui ele chega num ponto. E é um texto que tem sido muito pouco pregado. Eu vejo hoje pouca gente pregando isso. Mas faz parte da palavra de Deus. E ele tem uma missão muito poderosa para nós. Eu vou ler novamente só 11. Reflita nesse texto. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita. O caminho é difícil. E são poucos os que a encontram. A vida cristã é um caminho no qual a porta pela qual nós passaremos, ela é estreita. A porta que nos levará ao céu é estreita. E árduo é o caminho. O caminho é um caminho difícil. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quando pregarem um evangelho de facilidade só para você, desconfia. Quando pregarem um evangelho que diz para você, olha, tudo que você quiser você vai conseguir. Um evangelho meio coach, acredite apenas em você que você vai conseguir. Isso não é uma verdade bíblica. Jesus nos chamou para um caminho estreito, para um caminho difícil, para uma porta estreita, para algo que vai nos afunilar, para algo que vai nos apertar e vai fazer com que a nossa caminhada seja mais complicada. Muita gente nas igrejas hoje, irmãos, infelizmente, está emocionado, está convencido e não convertido. Ele é emocionado e não decidido. Deixa eu te falar a diferença. O convencido e o convertido. O convencido é aquele que acha que está fazendo tudo certo, mas o seu interior não foi mudado. Sabe, tem que ter mudança de vida. Quando
e resplandece, e a luz dele entra aqui e vai até os mais escondidos lugares da minha alma e joga luz sobre aquela escuridão que está aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Nessa noite, talvez Deus queira jogar luz sobre um cômodo escuro que você guarda dentro da sua alma. E quando nós jogamos luz, normalmente isso acontece, joga-se luz num buraco escuro, e nós vemos o quê? A sujeira da vida. Sim ou não? Porque lugares escuros nós não limpamos, lugares escuros nós não cuidamos da maneira que deveríamos. Deixa eu te falar por que em grande parte das nossas casas existe um quartinho de... A gente já sabe, na ponta da língua. Na sua casa existe sim ou não? É só na minha. Levanta a mão assim, com coragem. Existe um quartinho de bagunça na sua casa? Existe um quartinho. E por que esse quartinho não é um quartinho de bagunça? Porque é um quartinho que você não olha para ele. É um quartinho que ninguém visita. E nessa noite, eu quero te falar do quartinho que ninguém visita. Eu quero te falar do teu interior. Eu quero te falar do que está aqui dentro. Porque você não pode ser convencido, você deve ser convertido. Amém, irmã? Amém. Você não pode ser um emocionado, você tem que ser um decidido. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem. Convencer significa que Deus me mostra intelectualmente, Deus me mostra, me fugiu o termo, mas Deus me mostra na minha mente, não no meu coração, que eu sou pecador. Eu não me emociono somente, eu me reconheço, eu analiso minha vida, olha, eu falo, eu preciso decidir, é a razão. O Espírito Santo age para te convencer, para te fazer decidir na sua razão. Ele te mostra, ei, você é pecador, você precisa de salvação. Quem é que um dia olhou para si e disse, o meu caminho, o caminho que eu estou trilhando, vai me levar ao inferno? A conversão significa isso. O Espírito Santo nos convencendo do nosso pecado significa isso. Significa que Ele vai olhar para nós e dizer, ei, você precisa de salvação. Ei, você precisa de passar pela porta estreita para que você alcance o céu. Sabe que o céu e o inferno são coisas muito reais. Céu e inferno, e o céu é lugar de bonança, e o inferno é lugar de sofrimento. Você pode repetir comigo? Céu é lugar de bênção. Inferno, lugar de sofrimento. E vai ter gente no inferno. Vai ter gente no inferno. Mas eu vou além. Tem gente dentro da igreja convencido, tem gente dentro da igreja emocionada. E agora vamos para o verso de número 21, que eu vou te mostrar algo grave, algo perigoso, algo que choca, algo que impacta o nosso coração. Mateus, capítulo 7, versos 21 a 23. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor. Irmão, quem é que chama Deus de Senhor, Senhor? Vamos lá, me ajuda aqui a pregar. Quem é que chama Deus de Senhor, Senhor? Quem está dentro da igreja, lembra? Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. E agora,
indo além, no verso 22, vai impactando ainda mais. Do dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. E o verso de número 23, que diz: Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, porque vocês, afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei. Sabe, meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. Por que esse texto me choca tanto? Por que esse texto me impacta tanto? Porque aqui está falando de homens e mulheres que fizeram a obra. Homens e mulheres que foram instrumentos de Deus. Talvez Deus não deu nesse texto. Jesus não diz assim: olha só, vocês não fizeram nada no meu nome. Não, Jesus não os contraria. Jesus só diz para eles o seguinte: eu não os conheci. Talvez foram usados, mas não foram filhos. Hoje de manhã, eu estava numa devocional com os meus filhos e a minha esposa. E quando eu fui orar, Deus me fez lembrar desse texto. E Deus, um desejo que veio no meu coração foi dizer para Deus: Deus, eu quero chegar no fim da minha vida e ter aquela certeza que Paulo tinha. Acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, fiz o que era o que estava proposto. Eu executei tudo que o Senhor queria, mas isso não me basta. E na minha oração, eu disse para Deus: Deus, eu não quero só cumprir a carreira. Eu não quero só chegar lá na frente e saber que eu fui usado. Eu quero chegar lá na frente e ouvir do Senhor: filho, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ser recebido como honrarias de filho. Eu quero chegar na frente, olhar para o meu interior e dizer: Deus, eu fiz o que eu podia por eles, pela igreja, mas isso não comprometeu o meu. Deus, eu trabalhei para o Senhor sim, mas eu nunca deixei de entender que a minha salvação é prioridade na minha vida. Sabe, irmão, não adianta dizer para o Senhor: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônio, eu era poderoso, eu realizei milagres no teu nome. Jesus dizer para alguém: não te conheço, não te conheço. Essa noite é a noite da gente refletir e analisar que não só bastam as nossas atitudes. A gente tem que olhar hoje, nessa noite, para dentro. Não é o que você faz só que conta, é quem você é. Como é que está o seu interior nessa noite? Está sendo tratado pelo Senhor? Está sendo trabalhado pelo Senhor? E sabe uma coisa interessante? É que quando Jesus fala que a porta é estreita, que o caminho é difícil, esse caminho e essa porta é para que nós possamos trabalhar aqui dentro. Toda a luta que Deus permite você passar é para trabalhar o teu interior. Deus não é um Deus sádico que gosta de ver passar por lutas e tribulações, mas Deus sabe que você e eu necessitamos de lutas
mas eu conheço o teu coração. E a Bíblia, ela é maravilhosa, porque quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que os grandes homens de Deus, conforme está lá relatado em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé, fala de vários heróis da fé, muitos homens, grandes homens de Deus, que passaram por lutas. Não é só eu e você. Você acha que o nosso tempo é difícil, irmão? Você acha, pastor, mas no nosso tempo está todo mundo em depressão, no nosso tempo a gente passou pela Covid, pastor, nosso tempo está tão difícil, tão corrido. Ai, irmão amado, misericórdia. Quando você olha para a Bíblia, você vê homens que, como Noé, levou 100 anos para construir uma arca, provavelmente um monte de chacota, um monte de zombaria. Ei, deixa eu falar com você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você construiria uma arca por 100 anos sem nunca ter chovido? Hein? É fácil construir uma arca em Teresópolis, que chove a beça. Você pensa assim, eu vou usar ela na próxima chuva, ali na Tenente Luiz Meirelles. Vou usar ela na próxima chuva na Hermitage. Está cheio d'água mesmo? Agora, quando não choveu, irmão, e Deus fala assim, constrói uma arca, tu e a tua família constrói uma arca. E aí você fala assim, meu Deus, mas para que isso? Como isso? Precisa de fé, e você tem que saber que você faz algo para Deus, e vai ter luta, vai ter oposição. Quando você fala assim, eu quero no culto, eu não vou voltar mais no culto, eu vou estar na presença de Deus, eu vou para a oração, eu vou para a célula, eu vou me dispor a colocar meu coração em Deus. Irmão, tudo vai acontecer. Carro quebra, dá dor de cabeça, tudo vai acontecer. Ai, é o diabo, nem só o diabo, irmão. Às vezes é Deus permitido para provar a tua fé. Porque até o diabo, para tocar em você, tem que ter a missão de Deus. Se você tivesse entendido, você dava glória a Deus. Vou dizer de novo, porque até o diabo, para tocar na tua vida, tem que ter a permissão de Deus. O triste é que Deus às vezes tem que permitir o diabo tocar, para a gente mudar essa carcaça velha, para mudar a vida, para mudar o coração, para mudar o interior. Deus tem que permitir que o inimigo toque, assim como foi com Jó. Mas Abel, a Bíblia fala de Abel, que a oferta de Abel foi melhor que a de Caim. Pela fé, a oferta de Abel foi melhor do que Caim. E qual a consequência disso, irmão? Aí Abel morreu. Essa foi a consequência. Abel morreu. Você acha que então que vai ser fácil fazer a obra de Deus? Você acha que vai ser fácil fazer? Você acha que vai ser fácil encher a igreja? Vai ser tudo fácil? Discipular alguém? Vai ser tudo? Não vai. Nessa noite Deus nos trouxe até aqui para quebrar um pouco de algumas visões que a gente tem. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Questione-se quando as portas estiverem todas muito abertas, com todas as facilidades do mundo. Questione-se. Porque o inimigo também abre portas. Você sabia disso? Mas vamos voltar para cá. Abraão, para ser um herói da fé, tem que sair do meio da sua parentela. Abraão, para ser um herói da fé, teve que oferecer em sacrifício o seu único filho. Único. Filho da promessa. Abraão não entenderia nada, seu mais precioso, seu escolhido, porque ele já tinha Ismael. Mas é filho da promessa. Como é que Deus pede para matar o filho que ele promete dar descendência através daquele filho? Não
não entende nem eu, mas é uma prova de fé. E quantas vezes Deus pode pedir uma prova de fé sua? Irmão, a pastora lembrou de um tempo muito interessante. E ela ministrando ali, no momento da oferta, eu lembrei de algo também. Eu já tive momentos em que eu fui para a igreja, e eu fui para a igreja com dinheiro contado. Para passagem. Eu ia de ônibus da igreja, ficava a 12 quilômetros da minha casa. Eu fui com o dinheiro contado para o ônibus. Paguei a passagem de ida, fui até a igreja. Às vezes Deus providenciava uma carona, mas sabe uma coisa? Que Deus nunca me deixou voltar para casa com o dinheiro sobrando. Um dia, aconteceu o seguinte: eu saí com o dinheiro da passagem, arrumei uma carona para ir para a igreja. Fui. Chegou na igreja, no momento da oferta, Deus, num mover poderoso, eu falei assim: tá, vai lá, vou dar oferta de tudo que eu tenho, que era o valor da passagem de ida e de volta. Mas na volta eu peço carona para alguém. Está tranquilo. Entreguei o dinheiro da oferta, fiquei duro, zerado. Quando terminou o culto, eu esqueci. Eu esqueci que eu não tinha dinheiro para voltar. Eu esqueci de arrumar uma carona para voltar. Eu esqueci de pedir a alguém. Eu jovem, acabou o culto, fiquei de papo. Conversando. E daqui a pouco foi todo mundo embora da igreja. E eu falei: agora, o que eu faço? Fui para o ponto. E eu orei e falei: Senhor, eu vou esperar aqui mais ou menos uma meia hora. Se não aparecer ninguém, eu vou ter que ir embora a pé. Vou andar uns 12 quilômetros. Vamos ver o que dá. Para mim, 12 quilômetros é uma maratona. Mas Deus proveu. E eu arrumei uma carona. E não foi uma nem duas vezes que eu arrumei carona. Eu fui acostumado a entregar ao Senhor. Mas, às vezes, a gente tem que sacrificar. A vida com Deus, ela não vai ser fácil. Ela não vai ser uma vida de moleza. Ela não vai ser uma vida mamão com açúcar. Porque mamão com açúcar não te faz crescer. Mamão com açúcar não te fortalece. Mamão com açúcar não te faz entrar pela porta estreita, nem passar pelo caminho difícil. Mamão com açúcar faz você se acostumar com caminhos largos e portas largas, que a Bíblia está dizendo que vão te levar à destruição. Eu sei que eu não ouvi nem glória a Deus nessa palavra de hoje. Nós não estamos nessa vibe hoje. Mas nós estamos aqui para ministrar ao teu coração, para que você possa olhar para o teu interior nessa noite. A Bíblia ainda fala, no verso 13, do capítulo 11 de Hebreus, que todos os heróis da fé morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas. As avistaram de longe e de bom grado as aceitaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos desse mundo. Sabe, meu amado, você é um peregrino desse mundo, você é um estrangeiro. Nós precisamos entender que às vezes você não vai ver se manifestar todo o bem que você que foi prometido a você. Hoje nós cantamos o quê? Que a bênção se derrame até 1000 gerações, não é isso? Se Deus te abençoar, e o meu pedido é que você veja 2 ou 3 gerações posteriores a você, amém? Que você possa ser tataravô, tataravó
E isso já é bênção, amém, meu Deus? Então a gente não vai ver a bênção de mil gerações. Mas a gente tem que acreditar. A vida cristã não é uma viagem por um mar calmo e tranquilo. Existe uma música da Marcela Thaís que uma frase que chamou muita atenção, ela diz: o bom marinheiro só se faz com as tempestades do mar. É na tempestade que a gente se torna um bom marinheiro. Quem joga futebol, quem gosta de futebol, já acostumou, e sabe disso que eu vou falar, que bons jogadores crescem nos grandes jogos. Você já viu isso? Você já viu aquele jogador que ele é mais ou menos, no jogo mais ou menos, mas no grande jogo ele se destaca? Quem já viu isso? É assim. Mas o que eu quero te dizer com isso? É que às vezes a gente vai se aprovar numa grande luta. E a grande luta vai nos fazer crescer. Só que isso é uma parte da verdade bíblica para nós. A porta é estreita, não vai ser fácil. A Bíblia diz ainda: no mundo tereis aflições. Mas a gente precisa olhar para a Bíblia de uma maneira mais completa. Não só como uma passagem única e específica. A Bíblia é uma mensagem que fala a homens falhos e mostra para eles quem eles são. Agora, reconhecendo a nossa incapacidade de ser salvo, Deus nos levará a um caminho onde nós vamos reconhecer que só Ele pode nos salvar. Só Ele. Sabe, irmão, eu não quero simplesmente trazer uma palavra para você que fala das lutas. Eu quero te dizer como passar pelo caminho estreito. Como passar pela porta estreita. Primeiro quesito que a gente precisa entender, e o texto diz, é que nós precisamos viver uma vida de verdade. Muitos são os casos onde o Senhor condena na Bíblia uma vida de aparências. Eu não passei nada disso com a pastora, e ela estava ministrando sobre aparência. Uma hora as aparências caem, e sobra só a nossa essência, a essência de quem você é. E quando isso acontecer, eu te pergunto, o que isso revelará? Quando a sua aparência cair, desculpa o termo, quando a sua máscara cair, o que é que se revelará? Quando a aparência cai, o que revela? O que tem aí dentro? O segredo é trabalhar o nosso interior, a ponto de que o nosso interior é que transborde para o externo. Exercitar não só o corpo, mas a alma, o espírito. Sabe, querido, eu tenho me exercitado fisicamente. E isso é bom. Amém? Amém? Cuide-se, exercite-se, cuide da sua saúde, cuide do seu bem-estar. Não é problema ficar bonito, não, amém? Não é problema ficar bonito. Na realidade, ser feio por desleixo pode ser até pecado. Se você não cuida de você, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não cuide. Amém? Mas, e aqui dentro? Como é que estão as tuas disciplinas de Bíblia? Sabe, irmão? Bíblia. Pastor, eu comprei essa Bíblia aqui, irmão, nova, só para mostrar. Eu comprei uma Bíblia nova. E irmão, você tem noção como eu fiquei feliz com a Bíblia nova. Já mostrei no jardel. Em casa eu já mostrei. A Bíblia vem com um aplicativo que tem um monte de estudo, um monte de coisa. Quantas Bíblias eu tenho que a gente tem em casa? Mais de 10. Tem Bíblia minha, Bíblia da pastora, Bíblia das crianças. Mas eu queria mais uma. Porque eu preciso.
dia Deus falou comigo: tu está lendo muito livro. Volta para a Bíblia. E o que eu disse? Amém, então eu vou comprar uma nova. Para minha esposa, eu disse que vou dar no aniversário dela em dezembro. Como é que está a tua disciplina de oração? Sabe, irmão, você só ora na igreja? Não se só ora pedindo. Esses dias Deus me mostrou forte no meu coração. Falou: eu posso falar assim, como eu imaginei que Deus falou comigo? Posso falar contigo? Amém? Deus falou comigo assim: deixa de ser sem vergonha. Tu só ora me pedindo. Imagina se teu filho só chega do teu lado para te pedir alguma coisa. Eu falei: isso. E não ora pedindo só para mim, não, irmão. Com vocês também. Mas só pedindo, só pedindo, só pedindo. Essa noite, Deus me acorda quase toda noite, tá, querido? Não é muito tempo, mas é quase toda noite. Deus me acorda. E muitas vezes Deus me acorda com alguns de vocês em mente. Eu já orei com muitos de vocês. Essa noite, Deus me acordou com uma direção para orar por toda a igreja. E eu confesso a vocês, não orei nome por nome. Orei por toda a igreja. Amém? Amém. Se você está aqui nessa noite, você está dentro dessa oração. Mas Deus falou comigo claramente. Por que você... Qual é a nossa conversa? A gente tem que chegar no ponto de parar diante de Deus e abrir o coração. Falar: Deus, olha só como é que eu estou me sentindo. Deus, olha como é que eu estou irritado. Deus, olha só como é que a minha carne está falando forte aqui e eu não estou conseguindo exercer uma disciplina. Deus, como é que olha para mim. Olha para mim aqui. Porque, queridos, os grandes profetas do Senhor, eles tiveram essa capacidade. Não é só uma oração de pedir. Não, mas é uma oração de busca de direção. Algo que Deus me ministrou muito no meu coração há dias atrás também. Deus falou: olha, você ora me pedindo a bênção e você às vezes nem espera. Foi no mesmo momento que Deus me ministrou sobre esse texto de Moisés, que a pastora leu no início do culto. E não pensa num texto que a gente já leu um monte de vezes. Moisés sobe no monte, fica lá 6 dias no meio da nuvem, e Deus só fala com ele no 7º. Eu te pergunto, você ficaria 6 dias no monte esperando Deus falar? Se a gente sobe e meia hora no fogo não desce, a gente faz o quê? Hoje não é dia. Deus não quer falar hoje, vamos embora para casa. Seja sincero, é verdade ou não é? Se você ora mais de 5 minutos e pensa: Deus não está falando, não, você desiste. Moisés ficou 6 dias e a Bíblia diz que no 7º Deus fala. No 7º. Daí, irmão, deixa eu falar outra coisa para você. Quando os céus se abrem, a enxurrada vem. Porque do 7º, a Bíblia diz que Deus falou 40 dias. Eita! Foram 33 dias com contato com Deus que ninguém nunca teve. Desce com os 10 mandamentos. E aí o povo faz ele pecar. A minha misericórdia não é isso. Como é que está a sua vida de jejum? Como é que está a sua vida de discipulado? A gente fica só criticando lá. Nós aqui, irmão, deixa eu explicar uma coisa para você sobre a nossa igreja. Nós cremos no discipulado. Nós cremos no discipulado 1 a 1, inclusive. Mas nós acreditamos não num programa, não numa lista de requisitos. Nós acreditamos no discipulado que é
para aprender, para crescer e ter pessoas que andem do teu lado para aprender contigo também. Esse é o discipulado cristão, é assim que a Bíblia ensina. Hoje nós temos igrejas que é um grupo de 20 pastores, de 10 pastores, para uma multidão. E aí o pastor faz uma turma de discipulado. Irmão, Jesus sabia ou não do que acontecia com os 12 discípulos dele? Sabia ou não? Por que ele sabia? Porque eram 12. Porque era quem andava com ele o tempo todo. Em alguns momentos ele chama 3 mais para perto. E a gente, hoje é difícil de entender isso, naquela época já gerava ciúme também. Hoje quando você chama alguém, o outro se sente excluído. Mas como é que está a sua vida de discipulado? Vamos lá, vamos entender então. Eu não faço discípulos para mim, amém? Eu faço discípulos de Cristo. Eu preciso tentar ser um exemplo, mas eu preciso apontar o tempo inteiro para Cristo. Como é que está isso na tua mente? Como é que está isso na tua cabeça? Como é que está isso no teu coração? Ou você vem à igreja simplesmente para apresentar a Deus as tuas necessidades da tua semana? Deus não é um gênio na lâmpada. Deus não é um político que está aqui te dizendo: ei, fala aí o que tu quer em troca do teu voto. Deus está aqui nessa noite, olhando para você e dizendo: eu estou esquadrinhando o teu interior, o teu coração, cada sentimento, cada palavra, cada pensamento. A Bíblia diz que antes da palavra sair da tua boca, Ele já sabe. Como é que está a tua vida de se tornar um discípulo de Cristo? Como é que está a tua vida de se tornar mais parecido com Cristo? Se você não tem feito algo para caminhar mais para perto de Cristo a cada dia, tem algo que está faltando na sua vida. E nessa noite Deus nos chama a trabalhar o nosso interior. Às vezes, para trabalhar o nosso interior hoje, a gente precisa, e aí eu estou sendo muito contemporâneo, a gente precisa inclusive de terapia para trabalhar o sentimento, para trabalhar as emoções. Pastor não resolve tudo, amém, irmão? Tem coisa que só terapia, tem coisa que só psiquiatra de misericórdia, tem coisa que só tarja preta te ajudar. Mas em nome de Jesus, há um caminho, amém? Segundo ponto, primeiro, viva uma vida de verdade. Que teu interior demonstre, que teu interior possa ser algo tão forte e poderoso que venha transbordar e as pessoas vejam o reflexo do teu interior e não uma aparência. Amém? Vou repetir, que as pessoas vejam o reflexo do teu interior e seja para a glória de Deus, e não só uma aparência. Cuidado, o segundo ponto, cuidado com as portas largas. Cuidado com os caminhos largos. Cuidado com algumas coisas que vêm muito fácil. Relações que te facilitem a vida. Circunstâncias que te tirem do sufoco, cuidado com elas, porque às vezes elas vão ser armadilhas do inimigo para te tirar da presença. Diga misericórdia. A Bíblia é cheia de relatos dessa forma, e eu vou citar só um deles. Davi, o grande guerreiro, o homem conquistador que conquistou reinos para Israel. Davi, o grande rei. Davi, um homem muito bem sucedido.
A Bíblia relata que em determinado momento, e é interessante que o livro diz, no tempo em que os reis iam à guerra. A Bíblia relata que no tempo em que os reis iam à guerra, Davi ficou em casa, no palácio. Por quê? Pela porta aberta. Agora Davi tinha um exército. Agora Davi tinha pessoas que podiam fazer para ele o que ele fazia antes. Agora, Davi tinha guerreiros que podiam ir para a guerra num lugar. Cuidado, não terceirize coisas que são para você resolver. A tua casa é responsabilidade tua, não terceirize. Teus filhos são responsabilidade tua, não terceirize. Cuidar da sua esposa é responsabilidade sua, não terceirize. Cuidar do seu marido é responsabilidade sua, não terceirize. Tem coisas que não dá para outra pessoa fazer por nós. Amém, irmão? Cuidado com as portas abertas. Davi teve essa porta aberta. E aí o que acontece? No momento em que os reis iam à guerra, Davi fica no palácio. A Bíblia diz logo depois que Davi acorda, depois do meio-dia. Davi se levanta, já à tarde. Davi dormiu até tarde. Porta aberta. E Davi enxerga Batseba, cai em adultério com ela, manda matar o marido dela, arruína bem uma porta aberta. Cuidado com elas, amém, irmão? Amém. Terceiro, tenha em mente que as maiores bênçãos da sua vida não se darão nesse plano. Nesse restrito tempo de vida que nós temos na terra. Não digo isso para que você desanime, mas para que você possa ver além dos limites da morte e do tempo. As maiores bênçãos para você estão lá em cima. Vou dizer de novo, as maiores bênçãos para você estão lá em cima. Aleluia. Então o maior objetivo da tua vida é ser salvo em Cristo Jesus. Amém? Se você hoje imagina que tem algo que possa colocar em xeque, se você tem hoje algo na sua vida que te faz, que poderia te fazer reprovado ao chegar na porta estreita, eu digo para você, há tempo, que você ainda tem vida, conserte-se hoje, e o Senhor te levará para o céu, em nome de Jesus. Nós não podemos permitir que nada nos coloque em xeque. Ah, pastor, mas o meu pecado. Primeiro que tire da sua vida essa palavra de possessão do pecado. Não é o seu pecado. O pecado que você comete, amém? Ah, mas o meu pecado é seu. Abandone ele, então. Ah, mas o meu pecado pode colocar em xeque a minha salvação. Deixa eu falar uma coisa, irmão. O poder de Cristo na cruz e na ressurreição, Ele é capaz de nos libertar de todo pecado. Amém? E se nós ainda temos dificuldade, existe a possibilidade nós ainda precisamos nos encontrar. Nós somos uma igreja batista, calvinista, mas pelos dois lados. Se você crê numa doutrina, se a pessoa crê numa doutrina arminiana, que é o quê? Que ele pode perder a salvação, ou se você crê numa doutrina calvinista, que é que você não perde a salvação, tanto de um lado quanto de outro, existem pessoas indo para o inferno. Amém? Então não importa da maneira que você crê, se você está crendo que você é salvo em Cristo,
Porque Jesus te chamou primeiro. Você precisa se entregar. Porque a Bíblia diz aqui, o texto que eu li, que vão ter pessoas que vão chegar no final da vida, que estiveram na igreja, e que acreditaram estar salvos. E vão dizer, Senhor, Senhor, não fiz pelo Senhor. E Deus vai dizer, afasta de mim, eu não te conheço. Sabe, irmão? A salvação não é por nós não conseguimos alcançá-la, amém? Amém? É por Cristo, mas nós precisamos encontrá-lo. Precisamos caminhar pelo caminho, que é Jesus. Quarto ponto, apesar da porta ser estreita, o Senhor te acompanhará por toda a sua caminhada. E eu vou além. Se você tem um encontro genuíno com Cristo e Ele é contigo, nos lugares em que você se sentir incapaz, e realmente você for incapaz, o Senhor agirá em teu favor. Sabe como às vezes a gente é incapaz? Deus me ensinou muito forte no meu coração. Esses dias, através dessa palavra, Deus disse para mim, filho, tu está confiando muito no teu próprio entendimento. Você está confiando muito na tua capacidade, nas tuas próprias forças. E Deus me mostrou claramente, o problema não é a tua incapacidade. Incapaz você sabe que é, e eu também sei que você é. O problema é você não entregar a mim as mãos. O problema é você tomar nas suas mãos e fazer de tudo para que dê certo. De tudo, eu vou lutar. E lá no final você se sente derrotado. E Deus diz assim: para, você não vai conseguir. Você está lutando com as suas forças. Eu já tentei parar de pecar, já tentei, está lutando com as suas forças. Vai para Jesus, tem um encontro de verdade com Jesus e Ele vai te capacitar. Amém? Só Deus é capaz de nos sustentar, nos fazer superar as barreiras e nos conduzir pela porta estreita. Não é você. Nossa parte é entender que a porta estreita e o caminho vai ser difícil, mas se contar com Ele, entregar a Ele, confiar nele. Não sou eu que sou capaz. Não sou eu que posso. Na realidade, não posso nada. Deus é quem pode tudo. E a minha vida precisa estar nas mãos dele. A sua vida precisa estar nas mãos dele. Deus sabe que você não é capaz. Às vezes no ministério, às vezes na igreja, a gente pega algo para fazer e a gente fala assim, meu Deus, mas eu não vou conseguir. Eu não vou ser capaz de fazer. E Deus sabe da tua incapacidade. Existe uma ilustração muito interessante, que é a seguinte: Deus e nós é como um pai que chama um filho pequeno para lavar o carro, para ajudar ele a lavar o carro. Um filho pequeno ajuda a lavar o carro ou atrapalha? Atrapalha. Atrapalha mais do que ajuda. Ele joga água no lugar onde não deve, esfrega da maneira errada. Que quem lava carro, gosta de lavar carro, sabe disso. Você tem um pano para esfregar por cima, limpa toda a parte de cima, outro pano para você esfregar embaixo. Embaixo é cheio de terra, pedra. Se você pegar, esfregar o pano embaixo, depois você esfregar em cima, você arranca o teu carro todo. Mas uma criança sabe disso? Não. Ele pega o pano cheio de areia que passou embaixo para até em cima. Aí fica uma dor montada no coração de quem ama o seu carrinho. Deus é assim com a gente. Ele sabe que você não vai fazer tudo direito, não.
Mas ainda assim ele te chama para lá no carro junto. Porque o que importa é você estar fazendo junto com ele. Amém? Então nós precisamos entregar. A porta vai ser estreita, o caminho é difícil, mas Deus vai estar contigo. Deus vai estar contigo, Ele vai te dar forças, Ele vai te carregar no colo quando for preciso. E é Ele que está aqui nessa noite. Glória a Deus. E Ele está te dizendo: ei, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Tome a sua cruz e siga-me. Vem caminhar comigo nesse caminho. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero orar pela sua vida. Mas nessa noite eu não quero orar como alguém que tem simplesmente a solução para todos os teus problemas. Não sou eu. Eu quero orar junto contigo nessa noite, para que Deus nos sustente no caminho estreito. A porta estreita para você é para mim também, amém? É estreita para você e para mim. A vida, ela é difícil para cada um de nós. Mas o mesmo Deus que sustentou Abraão, sustentou Davi, sustentou tantos homens de Deus, o mesmo Deus que quer sustentar todos.